Olá, está começando agora mais um Tricotando. A gente não acaba, a gente não morre, gente. O Tricotando na televisão e na internet. E o Tricotando de hoje é uma pauta bem bacana, uma pauta de utilidade pública, que é um termo muito lindo, né? Eu tô trazendo aqui o Paulo Ortega. Paulo Ortega é advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Interior do Estado de São Paulo. Acertei? Eu inventei agora. Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Do Interior Paulista. Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. E eu tô trazendo ele por um motivo. Introdução longa, não me odeiem. A gente ouve muito a palavra sindicato. E as pessoas, elas criam cada uma a sua interpretação do que é sindicato. Seja positiva, seja negativa. E a gente tem um sindicato de advogado. Então eu quero saber do Paulo sobre sindicato de advogado e sobre a vida pessoal dessa carinha que tá em tudo quanto é lugar. Parece mais na mídia do que eu. Já até zoaram você aí na porta, né? Já vai dar outra entrevista. Bom, enfim. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite nosso. Que eu sei que você tem uma agenda bem cheia de vida, trabalho, etc. E você tem uma namorada lindíssima e é importante falar isso em público porque ela é muito bonita pra caramba, tá bom? E é importada, né? Muito obrigado, Wilton, pela oportunidade. Eu vou começar falando sobre a questão por que um sindicato de advogados, como que começou esse movimento. Sim. E qual a necessidade também, né? Há 5 anos atrás, eu e alguns colegas advogados, a gente participava de movimentos sindicais de advogados em São Paulo, junto à Federação Nacional dos Advogados, qual também eu faço parte, com o Dr. Walter Vettori. E em uma dessas reuniões, a gente questionava muito a atuação do sindicato estadual aqui para o interior. Muito advogado do interior acabava fazendo rescisão de contrato de trabalho no Ministério do Trabalho, não sabia que existia sindicato. Então a gente acabou chegando a uma conclusão de tentar trazer esse movimento para o interior. E junto com colegas e também pessoas que enganjaram esse movimento, a gente acabou fundando o sindicato há 5 anos atrás e começamos a nossa batalha junto ao Ministério do Trabalho para obter o nosso registro. E durante esse tempo o sindicato teve atuações, conseguimos aí algumas conquistas, vitórias para os advogados, questões relativas ao trabalho dos advogados mesmo. Teve um período aí que a gente estava com problema na Justiça Federal. Os advogados da Ativos não recebiam os valores com relação a honorários, até os peritos recebiam, os advogados não. E a gente conseguiu aí, junto à federação, fazer um movimento para conseguir que os advogados recebessem esses honorários. Muitos advogados acabaram também se desfiliando por não estar contente com isso. E foi uma das primeiras batalhas aí do sindicato, junto com a federação, inclusive, para estar conseguindo melhorar essa questão dos advogados. Hoje em dia, o nosso sindicato conseguiu o nosso registro junto ao Ministério do Trabalho, graças à ajuda da Central Sindical brasileira, junto com o senhor Antônio Neto, que foi uma pessoa muito importante para o nosso sindicato aí. E com esse registro a gente começou a atuar na vida de um sindicato mesmo, começamos a ter nossos primeiros passos. E um desses passos aí é com relação às questões de trabalho, hoje em dia, que envolve os advogados da nossa cidade, da nossa região. Hoje o piso salarial do advogado empregado ele é muito baixo, ele é menor até que do administrador, do economista. Já é baixo. Com relação aos direitos trabalhistas dos advogados empregados, ficou muito para trás e aquém do que se deve para a categoria. O advogado hoje ele não tem, vamos supor, nem vale transporte na sua convenção coletiva. A questão de auxílio creche também para o advogado que trabalha está prejudicada. E o nosso sindicato está inovando agora, vamos tentar nossa primeira convenção coletiva de trabalho e a gente quer bater justamente no que chamamos tirar o advogado da baia. Hoje existem advogados que trabalham para grandes empregadores que trabalham em condições subhumanas. O advogado acaba trabalhando em espaços pequenos, sem poder ir no banheiro muitas vezes, com remuneração baixa. Então, o que acontece? O sindicato quer brigar por esses direitos, a gente quer o cumprimento da ANR e vamos brigar pela questão também dos direitos de prevenção à LER. O advogado tem que trabalhar com uma mesa adequada, com tamanho de cadeira adequado, para poder desenvolver o trabalho profissional dele.
Tá, bom, primeiro, quando você diz advogado empregado, você está se referindo a empresas que contratam advogado para defender os interesses da empresa? Olha, Para fazer contrato? Também. O sindicato ele atua primariamente para os advogados empregados, mas aí que está, o empregador muitas vezes pode ser um grande escritório de advocacia, como eu estava te explicando. Ah, vale também? Sim, claro. E também o advogado que trabalha dentro de empresas. Certo. Então, em termos de abrangência, o sindicato ele pode cobrir, ele pode ser sindicalizado qualquer advogado, ou os que trabalham sozinhos com o próprio escritório não funciona, obviamente, ou grupos pequenos, como por exemplo de 4 ou 5 advogados, até onde vai o braço do sindicato? Atualmente, o advogado que trabalha autônomo no seu próprio escritório, ele pode se associar ao sindicato. A nossa taxa associativa são R$100 por ano, que é uma taxa, sim, taxa que eu pago. A gente está começando aí esse trabalho, e também a gente tem o foco aí dos advogados empregados, que a gente, junto à própria Ordem e o Ministério Público do Trabalho, vamos obter cadastros desses advogados para estar entrando em contato com eles e também conseguindo defender os direitos deles aí. Quando você é um advogado que trabalha sozinho e tudo mais, qual é a vantagem dele ser sindicalizado no sindicato? A vantagem é que ele vai ter uma entidade por trás que pode defender ele em muitos direitos dele e também encampar brigas aí com relação à categoria, que hoje em dia o advogado tem muitas dificuldades com relação muitas vezes a questões de trabalho, a questões que elencam o próprio acesso à justiça, tratamento dentro dos fóruns. O sindicato tem esse intuito também de tentar levar a advocacia e o advogado no grau que realmente eles merecem de respeito. Isso é bacana e é importante. Eu te pergunto essas coisas porque a nossa audiência ela é formada por uma pluralidade enorme de pessoas. Sim. Sendo pessoas jovens mais alternativas, como jovens mais tradicionais, com pessoas de posicionamentos conservadores, acredite se quiser, e posicionamentos mais livres e tudo mais, e muita dona de casa. E a mídia, ela faz um trabalho de demonização da ideia de sindicato, de todos os tipos. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando voltar, eu quero saber um pouquinho mais sobre o que é um sindicato e por que há pessoas que odeiam tanto o sindicato, tá bom? Tranquilo. A gente já volta um pouquinho mais de Paulo Ortega. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Na 100% jeans você tem tamanho do pequeno aos tamanhos especiais, cos baixo, cos alto, jeans branca, jeans preta, jeans colorida, mais de 20 modelos por numeração. E o precinho é preço único, gente. 100% jeans em Araraquara, em Matão. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Ei, você está procurando panfleto? Convite de casamento, convite para sua festa? Você está procurando um banner, a fachada para sua loja? Tudo isso você encontra na Gráfica Bolsoni. A Gráfica Bolsoni tem offset, gráfica rápida, também tem lonas, posters, banners, adesivos e um monte de coisa, inclusive tamanhos especiais. Dá uma passadinha na Gráfica Bolsoni. Você já visitou a boutique mais famosa de América Brasileira? É claro que eu estou falando da Companhia da Moda. Na Companhia da Moda você tem tamanhos especiais que veste o homem, veste a mulher, os tamanhos tradicionais para vestir a sua filha, para vestir o seu filho, para vestir o seu maridão, para vestir a sua esposa, deixar todo mundo elegante e na moda. É lá na Companhia da Moda, lá da Helenice Costa, a diva suprema de América Brasileira. Helenice Costa, um beijão. A gente continua vendo você aqui no privado. Izaya, o restaurante japonês mais gostoso, temático de toda a Araraquara e região. No Izaya tem 3 tipos de rodízio. Tem o rodízio executivo, que é um rodízio para você que comer bem, comer gostoso e pagar pouquinho, tá? Aí tem o rodízio convencional, que tem mais de 80 sabores, quando o executivo tem 50 sabores. E tem também o rodízio Prime, que tem todos os sabores convencional, mas um monte. Esse é para quem gosta de comer gostoso, gosta de comer vários sabores.
Bom, o Isaia fica ali no balão do Center Fonte, lá na fonte, estacionamento próprio, aceita alguns cartões de crédito, alguns cartões de débito, vários vales alimentação e muito mais. Tem tatame, tem sala VIP, tem um monte, mas um monte de coisa que eu ficaria o programa inteiro falando do Isaia, que é onde eu como pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Isaia. GRA Máquinas Agrícolas em Araraquara e em várias outras cidades da região, revendedora autorizada da Massey Ferguson. Você que procura trator, colheitadeira e vários outros equipamentos, você vai encontrar ali na GRA Máquinas Agrícolas. Centro de Formações de Condutores Educar, aquele da Avenida Brasil. Lá você vai tirar sua primeira habilitação. Tem renovação de CNH e também tem reciclagem para condutores e infratores. Tudo isso e outros serviços com qualidade, tradição e muito carinho é no Centro de Formação de Condutores Educar. Estamos de volta com um pouquinho mais de Paulo Ortega aqui no Tricotando, mas antes, agora é a hora da nossa pausa para o café. Você está tomando um expresso gostosinho, né? Um expresso gostosinho aqui do 575 Café, o 575 Café. Esse café é lindinho que fica na Rua 2, aqui perto da loja de esfirra. E o legal do 575 é que ele abre de terça a domingo e especialmente de sexta e de sábado tem música ao vivo, praticamente todo final de semana aqui de noite. Eu tô tomando, gente, uma soda italiana com chai. Chai é uma bebida que eu não entendo, devia vir na máquina de coca, mas isso é uma discussão que eu tô lutando aí para que o chai seja acessível para toda a comunidade. Bom, agora é a hora da polêmica, agora é a hora do sindicato, mas o sindicato de forma geral. Sindicato é um termo que a gente ouve muito. Quer ver um exemplo? Greve dos bancários. Fecha o banco. O que acontece? A mídia fala, os bancos estão fechados, aí vem aquele monte de rola bosta. E começa, eu não consigo pagar minha conta, eu vou pagar juros, minha vida vai acabar. Esses vagabundos trabalham tantas horas por dia, sentado, e sei lá o que, dá o emprego, sei lá o que. Parece que a obtenção de direitos para classes e de melhorias não é bem vista para todo o resto. E aí, meritocracia, né? E aí eu te pergunto, qual é a função do sindicato de forma geral, de todos os sindicatos, e por que você acha que tem tanta gente que detesta o sindicato, mas quando tem um problema está atrás do sindicato? Mas eu te pergunto e eu quero saber, por que tudo isso? Oi, Hilton, primeiramente eu quero pautar, por exemplo, a palavra sindicato em inglês significa union, ou seja, é uma união de trabalhadores para buscar benefícios para a categoria. A questão é o seguinte, tem sindicatos que trabalham aí em prol de trabalhadores com muitos benefícios para a categoria. Eu acho que tem histórias bonitas e tristes em todas as partes, então com certeza. Não tem como a gente falar se o sindicato atua ou não atua bem, o que acontece. O que existe muitas vezes são sindicatos mal organizados. Na nossa questão, como advogados, a nossa briga, aí no caso, é para a obtenção de direitos para os advogados. O advogado é uma categoria que muitas vezes é esquecida e nem luta pelos próprios direitos. É uma dessas categorias, tipo médico, é uma das categorias que as pessoas elas acreditam que são ricos, poderosos e que não precisam, sabe? Não tem essa sensação? Vocês não têm a sensação que fala advogado, você pensa, a pessoa tem um carrão e tem uma mansão, igual médico. Mas eles não consideram que até você ter um carrão, uma mansão, é muito, sem ralar pra caramba. Um dos pontos é isso, que acabou ficando uma categoria que ficou para trás, com o piso salarial defasado, sem muitos direitos trabalhistas. E o que acontece hoje? O advogado ele fica muito aquém de outras categorias no que tange relações de trabalho, condições, meio ambiente de trabalho principalmente, que é uma das lutas do nosso sindicato. A nossa ideia não é, como acontece assim, tentar melhorar as condições de trabalho tanto para o empregador como para o empregado. O que acontece... Porque bom ambiente de trabalho significa melhor produção, melhor qualidade. Claro. Significa lucro. Sim, também. É uma forma também de trazer essa visão para os grandes escritórios de massa e até para as empresas que contratam advogados. Porque hoje em dia o advogado que começa na carreira é muito difícil.
até para ele conseguir um convênio com a Defensoria Pública ou mesmo na JG da Justiça Federal, angariar clientes, e acaba que ele pode ir para um desses meios de contratação, que hoje em dia não tem muitos direitos, e está muito difícil essa igualdade. A luta do sindicato é justamente uma das lutas, né, conseguir colocar os novos advogados, os jovens advogados que estão começando na carreira em condições melhores de trabalho. Exatamente. Essa pergunta ela pode ser ela é um pouco confusa para a gente, porque ela acaba sendo um pouco polêmica. Qual é a diferença ou vantagem, o que acontece com empresas que contratam escritórios de advocacia para defender seus interesses com as empresas que simplesmente contratam um advogado para trabalhar com elas e tudo mais? Qual é a diferença disso aqui? Qual é a vantagem de fazer isso? Ô Hilton, o que acontece muito hoje é até uma luta que o sindicato tem junto com o Ministério Público do Trabalho. Cada vez mais está ficando característico que as empresas e outros focos do mercado optam por contratar grandes escritórios de massa e acabam demitindo advogados contratados. E o que acontece? Essas empresas acabam incluindo esses advogados novos com 1%, 2% da sociedade, que caracteriza claramente uma fraude. Esse advogado não é sócio e tampouco ele vai ter um retorno com isso. Ele, na verdade, ele é um advogado empregado e recentemente, inclusive no Rio de Janeiro, teve condenação. É terceirizado, então. Então, na verdade, no papel ele é sócio, só que até pelo direito do trabalho na primazia da realidade, essa sociedade é forçada. Recentemente a gente teve 2 escritórios de massa do Rio de Janeiro que foram condenados por esse tipo de fraude. É uma das lutas do sindicato. O escritório que quiser contratar um advogado tem que contratar ele com as corretas condições de trabalho, e a empresa do mesmo jeito. Senão ele está ganhando mal, está trabalhando como qualquer outra pessoa. Realmente faz todo sentido, porque ao invés da empresa contratar um advogado, pagar o salário que o advogado merece, acima do piso, etc. Sim. Ele acaba contratando uma terceirizada. Não, na verdade não é uma terceirizada. Mas acaba agindo como? Sim, ele coloca esse jovem advogado como sócio, mas a remuneração dele é pífia. Ele não tem uma condição de sócio, ele não ganha como um sócio, e ele tem uma falsa esperança que um dia ele vai chegar a ser um sócio-diretor ou ter alguma elevação aí dentro da sociedade de advogados. Então hoje isso é muito bem visado, tanto pelo Ministério Público do Trabalho, como pelos sindicatos que fiscalizam, essas condições desses jovens empregados. Se realmente eles têm características de sócio ou são apenas colocados como sócios para diminuir o valor e também os custos do escritório. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, está fora da pauta. Hoje está muito na mídia, não na mídia de informação, mas na mídia de entretenimento, seriado, o tema de advogado. Sim. Então está entrando advogado para novelas e etc. Nos Estados Unidos tem 2 seriados que são muito populares que envolvem advogados. Primeiro é Suits, e o segundo, eu acho que você assiste ou não, Better Call Saul. Chegou a ver? Cheguei a ver alguns episódios. O spin-off. Sim. E é engraçado porque a série, por exemplo, Better Call Saul, fala de um advogado pequeno, não trambiqueiro, extremamente honesto. Por mais que em Breaking Bad ele se torna um criminoso, Sim. Mostra como ele chegou a se tornar um criminoso. E envolvia isso daí. Ele tinha uma micro sala lá dentro de uma empresa de manicure e pedicure, e ele se envolve no crime porque é mais vantajoso, enquanto os grandes escritórios faziam esse negócio de amassar, porque faz todo sentido. A empresa é grande, ela vai se unir a um escritório de massa grande, em vez de você bater na porta dela e falar, olha, eu quero ganhar tantos mil com o meu trabalho. Sim. Você contrata o escritório de massa e ele coloca o advogado. Isso é danoso e é mostrado até na própria série. Foi só um parêntese. Mas, seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Voltando, eu quero saber mais sobre sindicato e eu quero saber mais ainda da opinião sua sobre sindicato. Estou muito curioso. Tranquilo. Estou morrendo de medo, mas estou curioso, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalinho e voltando tem um pouquinho mais de Paulo Ortega e o sindicato.
Ai, que delícia! A Tribos Rock Store está de volta no Tricotando, porque quem curte um bom e velho rock and roll não vai para qualquer onda, nem a Tribos Rock Store. Todas as camisas que eu uso no meu programa, eles são cedidos pela Tribos. Na Tribos você tem vestuário masculino, vestuário feminino, a linha Converse, All Stars Converse e muito mais mesmo, inclusive artigos de decoração. Olha que coisa louca. Tribos Rock Store, vai lá, conversa com a Camila, conversa com a Lu, conversa com a Rai. É o melhor lugar? Sim. E é um lugar que às vezes eu tenho que entrar e tento me esconder e morar lá na Tribos e vestir todo o vestuário da Tribos Rock Store. 100% das minhas roupas são de lá. Vai pra Tribos. Ótica Lupo. Muita gente pergunta aonde eu compro os meus óculos. É na Ótica Lupo. A Ótica tem mais de 117 anos de tradição. Laboratório próprio. Tem as melhores marcas, as melhores lentes, o melhor preço. É a Ótica Lupo. Vai lá, conta que você viu os óculos que o Lu tá usando tricotando, que eles não têm um descontinho, eles são super bonzinhos nisso daí. O atendimento é fantástico. São pessoas mais vovós, com pessoas mais tias, com pessoas mais filhotas, todo mundo junto. Você vai ter uma experiência única para escolher os seus óculos, porque afinal, óculos acompanha a gente por muito tempo. E é bom escolher a melhor armação, não é verdade? Polo Júlia Gorla. Sabe o que é Polo Júlia Gorla? É qualidade no ensino. No Polo Júlia Gorla, você tem o Absolute Idiomas, inglês e alemão. E o Êxito, ciências exatas. E o Criar, língua portuguesa e redação. Você que tem um filho, você que precisa prestar vestibular, quer passar numa universidade pública, vai lá no Polo Júlia Gorla. Tem plantão, tem preparatório para Enem, tem redação, tem muita coisa. E o legal de hoje, em tempos de crise, a gente precisa melhorar a educação dos nossos filhos, para que eles tenham futuro, qualificação profissional e o prestígio, o amor e a satisfação de ter uma boa faculdade, ter um bom ensino e de criar bem os nossos filhotes, na verdade. Muita gente me pergunta na rua, aonde eu faço minhas sobrancelhas? E eu já respondo, é na The Più Belli da Samantha. A The Più Belli tem manicure, pedicure, design de sobrancelha, limpeza de pele, que é um serviço que eu também faço, e também depilação. Se você é mulher, homem, vaidoso, que nem eu, vá para a The Più Belli, conheça o trabalho da Samantha, que é fantástico, você não vai se arrepender. Tirando que a Samantha sempre tem um bom papo, gostoso, aquele cafezinho quentinho, para fazer a sua tarde muito mais gostosa no meio da depilação. Grupo de Estudos Ortodônticos Gestos, ali na frente da Praça Pedro de Toledo, na Rua 7. No Gestos você tem clínica para adulto e para jovem e criança. O melhor preço da cidade, eu te garanto, é correção, aparelho, implantes, resolve a questão de desarmonia facial e muito mais. Todo mundo conhece, sabe que meus dentes estavam todos tortos, amarelados, estragados. Foi no Gestos que eu fiz o tratamento e agora eu posso sorrir, porque o nosso sorriso é o nosso cartão de visita, tá bom? Vai lá no Gestos. Velão Artigos Esotéricos. No Velão você tem velas, incensos, imagens religiosas da Umbanda, Candomblé, da Igreja Católica, como você tem bruxinhos, dragões, incensos, pedras, banhos, material para o seu trabalho e muita coisa mesmo. E tudo isso você encontra no Velão Artigos Esotéricos. Sou eu. Bom, estamos de volta com mais um pouquinho de Tricotando, com um pouquinho do Paulo Ortega. Ortega. Eu vou falar Ortega. Mentira. Eu queria saber de você como funciona esse negócio de convenção coletiva e o que isso traz de benefício para o advogado. Sim, o Hilton, a convenção de coletiva de trabalho é onde fica pautado entre o sindicato empregado e o sindicato patronal as questões relativas ao trabalho do advogado. Ou seja, o nosso sindicato, pelo desmembramento, a gente não responde mais pelas convenções coletivas do sindicato estadual. Então a gente está em busca da nossa primeira convenção coletiva. E nessa convenção coletiva nós vamos protocolar um pedido junto ao Sindicato dos Escritórios Rio-São Paulo, que é o SINSA, para agendar uma pauta de reivindicações. Nessa pauta a gente vai tentar entrar em acordo com eles sobre o valor de piso salarial, por exemplo,
também com relação ao auxílio creche, a vale refeição, vale transporte, algumas coisas que a nossa categoria está desfavorecida. E vamos tentar ao máximo aí conseguir um regramento com eles. Caso isso não ocorra, aí sim o sindicato vai ter que abrir o primeiro dissídio coletivo, que não é a nossa intenção no momento, até porque a gente está começando o nosso trabalho agora. Esse seu sindicato, ele pode fazer greve se as coisas não forem seguidas? Na verdade, o advogado, o nosso meio de defesa são petições, processos. A atuação do sindicato nesse sentido foi muito mais pautada em defender os direitos junto a órgãos como o CNJ ou outros órgãos que defendam o direito dos advogados. A gente pode sim deixar de, como aconteceu na Justiça Federal, de fazer um movimento para que a gente conseguisse receber nossos honorários como advogados dativos, mas enfim, a luta do sindicato dos advogados é muito mais processual do que esse tipo de atividade. Deixa eu perguntar, quando um sindicato ele faz a convenção, foi tudo resolvido, de um piso, etc., as empresas que não estiverem pagando piso, etc., o que acontece com elas? O sindicato pode pedir uma fiscalização junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para que essa empresa preste o valor correto, as condições de trabalho corretas, e também o sindicato é responsável nas rescisões de trabalho no ato da homologação, que aí o patronal, no caso a empresa ou o escritório de advocacia de massa, tem que colocar os valores corretos aí nesses termos, né? Tanto o piso, até é importante ressaltar que o intuito nosso do sindicato é conseguir uma convenção coletiva vantajosa para que esses advogados que estão, entre aspas, desassistidos aí, tenham algum ganho, tanto com relação ao piso de salário e outras coisas. Outra qualidade também. Também, com certeza. Estava comentando se vocês querem uma campanha contra a Larry, etc., porque sim, o ambiente de trabalho de vários advogados de empresas, né, não é bacana. Não. Existe muita desigualdade com relação a isso. O advogado dentro da empresa, ou propriamente dito dentro de um escritório de massa, ele tem que ter respeitado aí as condições de trabalho mínimo. Ele precisa ter um ambiente de trabalho favorável para ele desempenhar o seu trabalho, para ele conseguir ter condições de estar trabalhando. O advogado, querendo ou não, é um empregado diferenciado. Ele precisa ter um espaço adequado, um tamanho de cadeira, uma mesa, e também que ele tenha aí, no caso, aí, as condições de trabalho que favorecem ele melhorar, inclusive, a lucratividade da empresa ou do escritório. Incrível. E para quem é advogado e quiser se sindicalizar, como que eles fazem isso? E aonde fica o sindicato? Tem site? Sabe essas coisas? Sim, o nosso sindicato atualmente está na Avenida Duque de Caxias, 988, na sala 2. Toda a nossa parte para sindicalizar é pelo nosso site, que é www.sindicato.adv.br. E também atendemos pelo e-mail, que é o sindiadv@sindicato.adv.br. Dentro do site tem uma ficha de inscrição e o advogado pode ler toda a parte de informação, tem lá, e aí, no caso, ele deixa os dados dele e participa com a gente aí dos nossos encontros, eventos, etc. Bacana. Foi muito legal ter conversado com você. Foi mesmo muito legal. Foi legal. E fica aí o recado pra galera que é advogado. E já vou aproveitar e perguntar, é uma profissão difícil? Um pouco, Você né? estudar muito? Muito. Muito? Sempre a gente está estudando todo o tempo, né? Sim. Temos boas universidades? Sim. Na região? Também. Ah, isso é bom. Sim. Tá bom. Você recomenda as pessoas que queiram ter uma profissão, que se interessem em ajudar as pessoas e resolver a serem advogados? Com certeza. Mesmo? Com certeza. Eu acho que o advogado, ele é um instrumento de mudança social, né? É uma pessoa, um profissional muito importante dentro da nossa sociedade. Bom, eu sempre quis ser advogado quando criança. E por que eu não fui advogado mesmo? Não sei, acho que porque eu conheci o teatro e as pessoas falam que é importante ter desenvoltura para ser um bom advogado. É importante? Faz parte, né, Wilton? Eu acho que o advogado, ele tem que ser uma pessoa atuante, principalmente no que tange resoluções de conflitos, né? Muitas vezes não é vantagem para o advogado entrar com processo, tentar uma solução amigável, extrajudicial. O advogado tem sempre que ter em mente a melhor solução do conflito entre as partes.
Com certeza. Rapidinho, me explica o que é extrajudicial. É todo tipo de resolução que é feita sem ser no fórum, ou seja, sem ter um processo É tipo judicial. uma ameaça. Ó, nós vamos te processar, cara. Ó, isso aqui. Não. Na verdade, se trata de mediação, por exemplo, conciliação. Que bacana. Bom, chega. A gente vai ficando com tricotando. Você chegou pra mim e falou assim: eu acho que são uns 20 minutos, aí você erra 2h30. Não tem passa, problema, né? Não tem problema. Era de manhã, já tá ficando de tarde. Tranquilo. Bom, obrigado por ter vindo. Fala que é o programa de entrevista mais legal de todos. Com certeza e muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Porque a gente tem que ter, né? No final, falaram assim, tem que ficar calminho, tem que ser de boa. Eu falei assim, não, o tricotando não é assim, mas acabou sendo. Obrigado por ter aceitado mesmo. A gente vai ficando com o tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Ou se não entender também é pro extrajudicial e a gente resolve isso agora. Tá bom? Tchau. Do qual também eu faço parte, com o Dr. Walter Vettori. E em uma dessas reuniões, a gente questionava muito a atuação do sindicato estadual aqui para o interior. Muito advogado do interior acabava fazendo rescisão de contrato de trabalho no Ministério do Trabalho, não sabia que existia sindicato. Então a gente acabou chegando a uma conclusão de tentar trazer esse movimento para o interior. E junto com colegas e também pessoas que enganjaram esse movimento, a gente acabou fundando o sindicato há 5 anos atrás e começamos a nossa batalha junto ao Ministério do Trabalho para obter o nosso registro. E durante esse tempo o sindicato teve atuações, conseguimos aí algumas conquistas, vitórias para os advogados, questões relativas ao trabalho dos advogados mesmo. Teve um período aí que a gente estava com problema na Justiça Federal, os advogados da Ativos não recebiam os valores com relação a honorários, até os peritos recebiam, os advogados não. E a gente conseguiu aí junto à federação fazer um movimento para conseguir que os advogados recebessem esses honorários. Muitos advogados acabaram também se desfiliando por não estar contente com isso, e foi uma das... De vida, trabalho, etc. E você tem uma namorada lindíssima, e é importante falar isso em público, porque ela é muito bonita pra caramba, tá bom? E é importada, né? Muito obrigado, Wilton, pela oportunidade. Eu vou começar falando sobre a questão por que um sindicato de advogados, como que começou esse movimento. Sim. E qual a necessidade também, né? Há 5 anos atrás, eu e alguns colegas advogados, a gente participava de movimentos sindicais de advogados em São Paulo, junto à Federação Nacional dos Advogados. Olá, está começando agora mais um Tricotando. A gente não acaba, a gente não morre, gente. O Tricotando na televisão e na internet. E o Tricotando de hoje é uma pauta bem bacana, uma pauta de utilidade pública, que é um termo muito lindo, né? Eu estou trazendo aqui o Paulo Ortega. Paulo Ortega é advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Interior do Estado de São Paulo. Acertei? Eu inventei agora. Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Do Interior Paulista. Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. E eu estou trazendo ele por um motivo. Introdução longa, não me odeiem. A gente ouve muito a palavra sindicato. E as pessoas, elas criam, cada um a sua interpretação do que é sindicato. Seja positiva, seja negativa. E a gente tem um sindicato de advogado. Então eu quero saber do Paulo sobre sindicato, sobre o sindicato de advogado e sobre a vida pessoal dessa carinha que tá em tudo quanto é lugar. Parece mais na mídia do que eu. Já até zoaram você aí na porta, né? Já vai dar outra entrevista. Bom, enfim. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite nosso, que eu sei que você tem uma agenda bem cheia.